Internação na marra para dependente químico. O que você acha disso? Muita gente está falando dessa história de internação involuntária para dependente químico, pode ou não pode, interna na marra. O Felipe Menegoni, ele pediu para a gente falar sobre internações involuntárias, sobre esse tipo de tratamento, e é bem a calhar, porque tem uma lei nova, né, sobre isso. Se inscreve aqui no canal, antes de eu explicar, aciona o alerta, porque tem vários vídeos sobre esses temas, sobre transtornos mentais, sobre internação, a ética na psiquiatria. Então fica sabendo aí das novidades quando você se inscreve e aciona os alertas do YouTube. Agora, especificamente sobre a internação involuntária dos dependentes químicos, por que esse tema voltou à cena? O atual governo, ele propôs uma lei sobre o tratamento de dependentes químicos, as políticas para o tratamento de dependentes químicos, e na lei está previsto que quando a pessoa não tem o discernimento, quando a pessoa não tem o autocontrole, enfim, quando a pessoa tem uma dependência tão forte que dificulta ou prejudica ali a sua liberdade de decidir, ela pode ser internada involuntariamente. A lei de drogas, então, ela prevê os tipos de internação voluntária, involuntária e compulsória. Voluntária, quando a pessoa consente por escrito, ela assina o termo que ela aceita ser internada. Involuntária, quando a pessoa não assina o termo, ela não precisa se recusar ativamente. Ela pode simplesmente estar desacordada, por exemplo, ela não assina o termo, isso é uma internação involuntária, ou ela pode estar psicótica, pode estar fora de si, também a assinatura dela não vale, é uma internação involuntária. Ou quando a internação é determinada pela justiça, aí ela é chamada de internação compulsória. Tudo bem fazer isso com dependente químico? Vale, não vale? Pode? Eu fiz uma análise dessa lei e cheguei à seguinte conclusão: não era preciso estar escrito isso na lei. Por quê? Porque você é contra a internação involuntária, ou porque você acha que todo mundo tem que ser internado contra a vontade? Não, nenhuma coisa nem outra. É porque a previsão de internação involuntária na psiquiatria já existe no Brasil. Aliás, no Brasil e em vários países do mundo, no mundo inteiro praticamente, existe a previsão de o que fazer com a pessoa que precisa se tratar, mas não entende que precisa se tratar justamente por causa do problema que ela precisa tratar. Deu para entender? Não ficou confuso, né? A pessoa tem um transtorno mental. Esse transtorno mental, ele precisa de tratamento, ele está colocando a vida dela em risco, ou a vida dos outros em risco. Só que ela, por causa desse transtorno mental, ela não tem a compreensão que ela precisa se tratar. E aí, o que você faz com essa pessoa? Está previsto na Lei 10.216 de 2001 no Brasil, e tem analogia com essa lei no mundo inteiro, de que eventualmente você pode internar as pessoas mesmo que elas não consintam com isso. É uma medida extrema, é uma medida que a gente evita, é uma medida que não pode ser abusada, mas às vezes ela é necessária. E não é de um governo autoritário, não é de um país subdesenvolvido. No mundo inteiro existem transtornos mentais que privam a pessoa do discernimento e que às vezes elas não consentem com o tratamento. Eu lembro de um episódio do plantão médico, lembra do ER, plantão médico? E aí uma pessoa chega e ela tem criptococose, tem uma infecção fúngica e ela está agitada no sistema nervoso, estava lá com uma meningite fúngica e ela estava nervosa e ela não queria ser tratada e estava brigando com todo mundo, queria fugir do hospital, e um médico carequinha lá, que eu não lembro o nome, ele vai e trata ela na marra. E todo mundo, não, você vai ser processado e tal, não sei o que. Ele diz, não, eu vou tratar ela na marra porque ela está se recusando em função da doença. Aí vai, dá lá o remédio e tal, e no final das contas a pessoa melhora e agradece, doutor, o senhor me salvou, e aí todo mundo fala, ah, olha só, você fez a decisão certa. E realmente isso acontece, né? Muitas vezes, na verdade na maioria das vezes, as pessoas que são internadas por um transtorno mental contra a vontade, no final das contas elas percebem, depois que elas melhoram, que de fato elas precisavam ter sido internadas, elas precisavam se tratar. Isso não torna a experiência mais agradável, elas não falam, ah, foi tudo bem, é traumático, é um problema, mas elas percebem que realmente elas precisavam se tratar e não estavam caindo na ficha, não estavam percebendo, não estavam entendendo
a necessidade daquele tratamento porque estavam doentes ou porque estavam com muitos sintomas. Bom, isso existe para a psiquiatria como um todo. E a dependência química é um transtorno mental. É um transtorno no qual a pessoa perde a liberdade de usar a substância, ela não consegue não usar. Não é que ela usa porque quer, recreacionalmente, usa de vez em quando. A pessoa perde a liberdade, ela se torna dependente. Ou seja, se a dependência química faz parte de um transtorno mental, a possibilidade de internação involuntária, se a doença fica tão grave que faz a pessoa perder o controle sobre a sua vida, já está dada na lei. Na Lei 10.216, não precisava, na Lei de Dependência Química, voltar ao assunto. Qual é a dificuldade na dependência química? Eu acho que é por isso que o atual governo colocou isso na Lei de Dependência Química. A dificuldade é a seguinte: quando a pessoa tem um transtorno mental que ela perde a noção, que ela acha que tem demônio dentro da cabeça dela, que os marcianos estão falando, enfim, ela perde a capacidade de discernir a realidade, fica mais fácil entender que ela precisa ser internada contra a vontade, porque ela não está entendendo, né? Ela não está percebendo a realidade dos fatos, então ninguém discorda muito que essa pessoa vai precisar ser internada. O problema é quando a doença mental, o transtorno mental, atinge não o discernimento, mas o autocontrole. Então a pessoa discerne a realidade, ela sabe o que é, o que não é, ela tem o juízo de realidade preservado, mas ela perde o autocontrole, que é justamente o caso da dependência química. A pessoa sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela é viciada, ela olha no seu entorno, ela vê os prejuízos que ela tem, mas ela não consegue refrear esse impulso, ela não consegue deixar de usar. E aí surge a dúvida: será que a pessoa está usando porque quer? Então a pessoa diz assim: não, eu não quero parar de usar, eu quero continuar usando mesmo com esses prejuízos todos. Ou será que o discurso de ela querer continuar usando é porque ela realmente já perdeu o controle? Às vezes até as pessoas falam, né, eu queria parar, mas não consigo, e às vezes fica no meio termo, assim, ela diz que não queria parar, mas ela tem tanto prejuízo, ela está morando na rua e dizendo que não consegue parar, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o emprego, e será que esse eu não quero parar já não é um próprio sintoma da dependência muito intensa? Bom, se o dependente químico está lúcido, racional e tem a possibilidade de dizer não quero parar, quero continuar usando drogas, e essa decisão é livre, não está sendo motivada única e exclusivamente pela dependência, teoricamente a gente deveria respeitar a decisão deste dependente químico e não tratá-lo na marra. Tem gente que não vai querer se tratar e esse desejo não é distorcido pela dependência química. Ele fala, eu sei que eu não consigo parar, mas eu também não quero tentar. E aí o que você faz? Teoricamente você tem que deixar a pessoa continuar usando droga. No polo oposto, quando a pessoa diz que não quer parar, mas ela tem uma perda de autocontrole tamanha que ela não consegue por conta própria decidir livremente, você estaria autorizado pela lei a interná-la contra a vontade, tratá-la contra a vontade. Os dois casos podem acontecer. Na prática, existe gente de todos os jeitos. O que eu acho é que o governo coloca na lei de dependência química a possibilidade de internação involuntária porque ele está querendo reforçar o segundo caso. Tá bom que tem gente que precisa se tratar, mas não quer, e a gente teria que respeitar. Mas desses eu não vou falar. Eu vou falar daqueles que realmente eu vou poder internar na marra. Não precisava colocar na lei, né? Já está previsto no nosso ordenamento jurídico. Mas ao optar por colocar, o governo está querendo reforçar que existe essa possibilidade. E aí, o que a gente decide no final das contas, Daniel? Tá certo, tá errado, pode ou não pode? A minha conclusão é uma só. Você obrigar todo dependente químico a se tratar, mesmo contra a vontade, é tão prejudicial quanto você proibir a internação involuntária de um paciente dependente químico. Então, eu acho que esse recurso da internação compulsória, da internação involuntária, ele não pode ser nem proibido, porque tem gente que vai precisar, e nem pode ser obrigatório, porque tem gente que não vai precisar. Como sempre, a avaliação precisa ser individualizada, precisa ser caso a caso,
por um profissional responsável? Esse é outro daqueles temas que dão margem a muita polêmica, então eu queria ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos seus comentários o que você acha, qual é a sua posição, você acha que tem que ser obrigatório, proibido, você acha que tem que ser uma possibilidade para cada caso ou é um caso, e faça como o Felipe, deixa aqui a sua pergunta que com o tempo a gente responde. Lembra de dar uma procurada aqui no canal, porque tem outros vídeos sobre internações compulsórias, sobre dependências químicas e até sobre tratamento de dependentes.